Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, a verdade sobre o anel vai continuar causando um verdadeiro terremoto dentro da família Amaral. E, depois de anos escondida debaixo de acusações, mágoas e mentiras, Janete finalmente verá o jogo virar. Mas essa virada não virá em paz. Porque, dentro da mansão, Zilá ainda tentará se agarrar ao pouco poder que lhe resta. E Nayane, mesmo diante de tudo que descobriu, tomará uma decisão que deixará Alaurzinho completamente abalado. Tudo começa quando a discussão dentro da casa chega a um ponto sem volta. Alaurzinho fica indignado ao perceber que Zilá ainda continua ali, como se nada tivesse acontecido. Depois de tudo que veio à tona, depois da armação envolvendo o anel, depois de Janete ter sido humilhada por tantos anos por um crime que não cometeu, ele acredita que a presença de Zilá naquela casa já não faz mais sentido. Mas é nesse momento que Nayane surpreende todo mundo. Ela encara o pai e deixa claro que aquela casa não pertence a ele. A casa está no nome dela. A revelação cai como uma bomba. Alaurzinho fica sem reação, enquanto Nayane lembra que o avô colocou o imóvel em seu nome por precaução. E a justificativa só piora o clima. Porque, segundo ela, o velho sabia que Alaurzinho poderia ter outro filho fora do casamento, já que, na juventude, ele aprontou muito. A fala deixa a sala em choque. Nayane, então, usa aquilo para defender a mãe. Ela diz que é engraçado todo mundo tratar as possíveis traições de Alaurzinho como simples aventuras, enquanto Zilá, por ter pego um anel para se proteger, é tratada como uma criminosa imperdoável. Alaurzinho tenta interromper. Mas Nayane já não quer ouvir. Ela bate o pé e afirma que, se a casa é dela, a decisão também é dela. E a decisão está tomada. Zilá fica. A declaração atinge Janete em cheio. Afinal, mesmo depois de tudo, mesmo depois da verdade começar a aparecer, a própria sobrinha ainda escolhe ficar ao lado da mãe. Zilá, por sua vez, se emociona. Ela agradece à filha e diz que Nayane está sendo justa com ela. Mas Alaurzinho não aceita. Ele pergunta se são esses os valores que Nayane quer passar para a própria filha. Nayane, porém, minimiza tudo. Diz que Zilá errou, sim. Mas que isso aconteceu há muitos anos. E ainda dispara que existem crimes muito mais graves que já até prescreveram. Alaurzinho, cansado, toma uma decisão. Se Zilá não sai, quem sai é ele. Mas Zilá responde na hora. Na casa dela, ela não sai. E, se Nayane decidiu que ela fica, então as duas ficam juntas. O clima se torna ainda mais pesado quando surge a preocupação com a repercussão do escândalo. Nayane pede para todos controlarem a história, porque, se aquilo cair na internet, pode virar um cancelamento sem volta para a família e para o grupo. Alaurzinho lembra que Janete passou anos sendo acusada injustamente. Mas Nayane reage com frieza, dizendo que ninguém mais se lembra daquela história. É aí que o patriarca concorda com a neta. Não por justiça. Não por Janete. Mas porque, se o caso se espalhar, será ruim para o grupo. Alaurzinho entende tudo naquele instante. Para a família Amaral, a imagem ainda vale mais do que a verdade. Ferido e decepcionado, ele decide juntar suas coisas e ir embora. Mas antes que ele saia, Nayane faz mais uma ameaça. Ela diz que perdoou a mãe porque acredita que Zilá errou por amor. Mas, se Alaurzinho decidir ficar com Janete, a tia Talarica, ela nunca vai perdoá-lo. Nunca. A fala deixa Alaurzinho destruído. Porque, naquele momento, ele percebe que a guerra não é apenas contra Zilá. É contra uma família inteira acostumada a proteger suas próprias mentiras. Enquanto isso, do lado de fora, Leucádia comenta que aquela separação ainda vai dar muito problema. Ela lembra de uma conhecida que, depois de se separar, chorou tanto que precisou ser internada para tomar soro. Depois, enlouqueceu de vez e começou a jogar esterco na porta do ex-marido. Mas logo alguém corta a comparação e diz que isso não vai acontecer com Zilá. Afinal, Zilá é ruim demais para cair daquele jeito. E Leucádia ainda completa, dizendo que, se uma cobra picar Zilá, é capaz de a cobra morrer. Enquanto isso, dentro da casa, Zilá enfrenta Alaurzinho pela última vez antes da partida dele. Ela diz que depois vai pedir para alguém buscar o restante das coisas. Alaurzinho responde apenas que ela faça como quiser. Mas Zilá não consegue sair sem tentar feri-lo mais uma vez. Ela afirma que nenhuma mulher jamais vai amá-lo como ela amou. E ataca Janete, dizendo que a irmã não vale uma unha do seu pé. Para Zilá, Janete é egoísta, só pensa em si mesma, cedo ou tarde, Alaurzinho vai descobrir isso. Mas as palavras de Zilá já não têm o mesmo peso. Pela primeira vez,
Alaurzinho parece enxergar quem ela realmente é. E essa nova consciência será uma das maiores derrotas de Zilá. Enquanto a casa dos Amaral desmorona, Nayane também começa a sentir o impacto da crise. Sozinha, abalada e sem forças, ela se fecha. É nesse momento que Gael aparece do lado de fora. Ele traz um bolo de milho fresquinho, feito pela tia dele, ainda quentinho, do jeito que Nayane gosta. Gael tenta ser carinhoso. Tenta puxar uma lembrança boa. Ele recorda o dia em que a mãe fez um bolo parecido na fazenda, e Nayane ficou insistindo para tirar da forma antes da hora. O bolo desmanchou inteiro, e ele levou uma bronca por causa disso. Mas nem a memória consegue arrancar Nayane daquele vazio. Ela agradece, mas diz que está sem fome. Gael percebe que não há muito o que fazer. Antes de ir para a faculdade, ele se despede, deixando o bolo ali, como uma tentativa silenciosa de cuidar dela. Mas assim que fica sozinha, Nayane mostra que está muito pior do que aparentava. Ela manda uma mensagem dizendo que não está nada bem. E pergunta se pode ir até a pessoa, porque está precisando muito dela. A frase deixa no ar uma nova preocupação. Porque, quando Nayane está ferida, ela pode tomar decisões impulsivas. E, desta vez, o coração dela parece buscar abrigo justamente no meio da tempestade. Enquanto isso, a cidade de Bom Retorno começa mais um dia mergulhada em fofoca. Na rádio, Iranildo Palhares Leite inaugura um novo quadro chamado Hora da Fofoca com seu parça. E ele já começa colocando lenha na fogueira. A fofoca do dia envolve um homem bonito, flagrado aos beijos com uma mulher casada no correio da cidade. Iranildo não revela nomes diretamente, mas dá pistas demais. Fala de um homem de óculos, barba cerradinha, e de um marido conhecido por usar calça apertada e barba desenhada. Depois, convida os ouvintes a votarem no site para descobrir quem é o corno e quem é o fura-olho da história. A fofoca se espalha como fogo. E, enquanto todos tentam adivinhar de quem ele está falando, Iranildo aproveita para tocar o novo lançamento da dupla Agrado e Eduarda, com participação de Laurinha. A música toca na Rádio Estrela do Cerrado. E, longe dali, Januário escuta tudo emocionado. Ele chama Vilma às pressas e pergunta se ela está reconhecendo aquela voz. É a filha deles cantando na rádio. A alegria toma conta dele. Januário se orgulha ao ouvir Laurinha cantando. Mas Vilma não demonstra a mesma empolgação. Ela confessa que não sabe se gosta de ver a filha seguindo o caminho artístico. Para ela, aquela não era a profissão que sonhava para Laurinha. Mesmo assim, Januário não consegue esconder o encanto. Ele diz que a menina canta bonito demais. E, ouvindo aquela voz, lembra de uma moça que conheceu anos atrás em Bom Retorno. Vilma entende a indireta. Era ela. Januário diz que Vilma também cantava afinadinha, do mesmo jeito que a filha. O momento fica doce, nostálgico e cheio de carinho. Mas, enquanto alguns celebram a música, outros estão prestes a descobrir que a separação de Alaurzinho vai movimentar ainda mais a cidade. Porque, logo depois, ele aparece no Zuzanete com uma chave na mão. Zeca tenta agir naturalmente, dizendo que, se ele precisar de toalha, é só pedir. Mas a presença de Alaurzinho ali causa estranhamento imediato. Afinal, a família Amaral tem fazendas espalhadas por todos os cantos. Então por que ele escolheria justamente uma hospedaria simples no meio da cidade? Alaurzinho tenta se explicar. Diz que 2 fazendas estão em reforma, uma está infestada de cupim, e as outras ficam longe demais para o dia a dia. Por isso, resolveu ficar ali por um tempo. Mas a desculpa não convence. Principalmente porque todo mundo sabe que Janete também está por perto. E a chegada de Alaurzinho ao Zuzanete promete transformar o que já era fofoca em escândalo. Porque agora, depois de sair da mansão, ele não está apenas longe de Zilá. Ele está cada vez mais perto da verdade. E talvez também esteja perto demais de Janete. Enquanto Alaurzinho tenta reconstruir a própria vida longe da mansão, Zilá começa a sentir o peso da solidão dentro da casa que ela tanto lutou para manter. Na mesa de jantar, tudo parece igual. Os pratos estão postos. A casa continua grande. O luxo continua ali. Mas a sensação é completamente diferente. Porque agora falta Alaurzinho. E, por mais que Zilá tente fingir força, cada detalhe da rotina começa a lembrá-la de que alguma coisa se quebrou de vez. Leucádia, sem perder a língua afiada, comenta que aquele lugar já não é mais o mesmo. E logo vem a informação que deixa Zilá ainda mais irritada. Alaurzinho está morando no Zuzanete. A notícia cai como veneno nos ouvidos dela. Porque, para Zilá, aquilo não é apenas uma mudança de endereço. É uma afronta. É uma humilhação.
E, principalmente, uma forma de Alaurzinho ficar mais perto de Janete. Todos na casa tentam lidar com a situação com cautela. Mas Irene, cansada de engolir desaforo, acaba dizendo o que pensa. Ela afirma que, na verdade, talvez Alaurzinho nem esteja fazendo aquilo por Zilá. Talvez ele simplesmente tenha parado de pensar nela. A frase atravessa Zilá como uma facada. Ela vira para Irene, furiosa, e pergunta quem deu permissão para ela falar daquela maneira. Zilá começa a gritar. Diz que Irene passou dos limites. Que vive fazendo fofoca pelos cantos. Que sempre insinuou que Alaurzinho gostava de Janete. E que agora, justo naquele momento, resolve jogar mais veneno debaixo do teto dela. Mas, desta vez, Irene não abaixa a cabeça. Zilá, tomada pela raiva, anuncia que Irene está demitida. Só que Irene não se humilha. Ela olha para Zilá, antes que a patroa consiga se sentir vencedora, deixa claro. Quem está pedindo as contas é ela. E já que não trabalha mais ali, pode dizer o que sempre ficou preso na garganta. Irene chama Zilá de insuportável. Diz que ninguém aguenta mais conviver com ela. E ainda manda Zilá se tratar. A casa inteira fica em choque. Porque, pela primeira vez, uma funcionária enfrenta Zilá de frente, sem medo, sem reverência e sem pedir desculpas. Alaurzinho, mesmo ainda sofrendo com tudo, agradece a Irene pelo tempo de trabalho e pela dedicação. Irene, emocionada, diz que vai arrumar suas coisas. Mas Zilá continua gritando, tentando manter a pose de autoridade. Ela manda Irene ir embora. Diz que ela está demitida. Mas suas palavras já não têm o mesmo poder. A mansão pode continuar no nome de Nayane. Zilá pode continuar dentro dela. Mas o controle que ela exercia sobre todos começa a se desfazer. E antes de sair, Alaurzinho deixa um último aviso. Ele olha para Zilá e diz para ela tomar cuidado. Porque ela pode acabar sozinha. A frase fica ecoando dentro da casa. Zilá tenta disfarçar. Manda terminarem de colocar a mesa. Pede para chamarem Nayane para jantar. Mas recebe outra notícia incômoda. Nayane saiu. E, pouco depois, até quem ainda estava por ali começa a ir embora. Aquela casa, antes cheia de gente, de ordens, de barulho e de poder, vai ficando vazia. Zilá permanece ali. Mas, pela primeira vez, parece menor que a própria mansão. Do lado de fora, a fofoca já corre solta. Todos comentam que Alaurzinho saiu de casa. E o mais comentado não é só a separação. É o fato de ele ter ido morar justamente no Zuzanete. Para muita gente, isso só pode significar uma coisa. Ele quer ficar perto de Janete. Enquanto isso, Sinara e Rony observam a situação com atenção. Sinara não esconde a preocupação. Ela percebe que Rony continua admirando Zilá. E aquilo começa a incomodá-la. Rony admite que sempre admirou Zilá. Diz que isso nunca foi segredo para ninguém. Mas Sinara não gosta do tom da conversa. Ela pergunta como fica a parceria deles agora que Zilá e Alaurzinho não estão mais juntos. Rony tenta brincar. Pergunta se Sinara está com ciúme. Diz que aquilo não combina com ela. E garante que a parceria dos dois continua firme. Ele repete que são ele e ela. Ela e ele. E que ninguém vai mexer naquele jogo. Mas Sinara não parece totalmente convencida. Porque em Bom Retorno, quando uma mulher como Zilá fica livre, ninguém sabe até onde ela é capaz de ir para recuperar poder. Enquanto Zilá perde Irene, Irene começa a ganhar uma nova vida. Ela vai procurar Valmir. E ele fica surpreso ao receber a mensagem dela naquela hora. Valmir pensa que Irene quer conversar sobre alguma coisa séria. Mas ela começa a falar sobre paredes, cores mais alegres, tijolinhos e reforma de cozinha. Ele demora a entender. Até que, pouco a pouco, percebe o que ela está dizendo. Irene quer abrir a loja de empadão goiano com ele. Quer ser sócia. Quer recomeçar. Valmir fica emocionado. Ele pergunta se é aquilo mesmo. E Irene confirma. Depois de anos presa àquela casa, servindo gente que nunca a valorizou de verdade, ela finalmente escolhe um caminho novo. Valmir aceita na hora. Diz que é claro que quer. E os dois celebram aquele começo. A demissão, que Zilá tentou usar como humilhação, vira libertação. Irene sai da mansão sem emprego. Mas sai com dignidade. Com futuro. E com alguém disposto a construir algo ao lado dela. Enquanto isso, no Zuzanete, outra disputa começa a se formar. Janete está trabalhando tranquilamente quando dois homens aparecem interessados nela. Um deles pede uma dança. O outro também tenta se aproximar. E os dois começam a disputar quem chegou primeiro.
A cena rapidamente vira uma pequena confusão. Janete, sem paciência, corta os dois. Ela diz que está trabalhando. Que Zuzu está de folga. E que não vai dançar com ninguém. Para ela, aquele não é momento de romance. Nem de se deixar levar por elogios. Ainda assim, o clima revela uma coisa importante. Janete não é mais vista apenas como a mulher acusada injustamente. Ela começa a ocupar um novo lugar na cidade. Um lugar de desejo. De respeito. De presença. E isso, quando chegar aos ouvidos de Zilá, certamente vai doer ainda mais. Enquanto Janete tenta seguir em frente, outra relação começa a se fortalecer de maneira delicada. Laurinha passa um tempo com a irmã. A menina fica encantada com a casa. Diz que parece um castelo de princesas. E não quer ir embora. Ela se sente acolhida. Sente que aquele mundo também pode pertencer a ela. A irmã, com carinho, tenta convencê-la a ir com a mãe naquele momento, prometendo que no dia seguinte elas poderão se encontrar de novo. E mais do que isso, promete gravar Laurinha cantando junto com ela. Laurinha fica animada. Aceita o combinado. E antes de ir embora, ainda recebe um presente. Um chapéu rosa. A cena é simples, mas cheia de significado. Porque Laurinha não está apenas ganhando um presente. Ela está ganhando espaço. Está sendo reconhecida. Está se aproximando de uma parte da família que antes parecia distante demais. A mãe dela agradece. Diz obrigada por deixarem Laurinha conviver com a irmã. Mas a resposta mostra que aquilo também é importante para quem abriu a porta. Não se trata apenas de fazer um favor. Trata-se de permitir que duas irmãs se conheçam. Que criem laços. Que vivam algo que foi negado por muito tempo. Enquanto isso, a noite segue em outro tom na casa de Valmir. Ele tenta preparar um jantar especial. Está feliz porque Irene aceitou jantar com ele. Mas logo fica claro que a cozinha não é exatamente o campo onde ele joga melhor. A galinhada começa a queimar. A batata cai no chão. A receita se perde. E Valmir tenta fingir que está tudo sob controle. Mas Irene percebe o desastre. Ela tenta ajudar. Ele insiste que vai dar conta. Até que, finalmente, precisa admitir. As coisas não estão funcionando. Valmir se rende. Diz que é um homem de palavra, mas até homem de palavra precisa improvisar quando tudo dá errado. A galinhada queimou. A batata está pelo chão. E ele, que entrou em campo cheio de confiança, acaba pendurando as chuteiras. Irene assume a cozinha. E os dois transformam o fiasco em riso. A noite, que poderia ser um desastre, vira um momento de intimidade. Mais tarde, eles acabam tomando sorvete. Irene relembra os sabores da infância. Conta que gostava de buriti quando era menina, mas agora prefere cupuaçu. Também lembra que Zilá gostava de um sabor de nome engraçado, e que Janete gostava de outro com nome bonito. Valmir escuta atento. E, aos poucos, a conversa volta ao passado. Irene conta que conhece as meninas desde pequena. Desde quando a mãe dela saiu da fazenda para trabalhar na casa dos Amaral. Ela brincava com Zilá e Janete. Viviam juntas. Zilá já era metida naquela época, mas ainda dava para aturar. O problema, segundo Irene, começou depois que Zilá se mudou para a mansão dos Amaral. Quando virou patroa, virou uma praga. Valmir brinca que, então, a demissão foi um livramento. E Irene concorda. Foi um livramento grande. Ela diz que o que ainda aprendia naquela casa era o celular, como se fosse uma última corrente simbólica. Mas agora nem isso existe mais. A conversa fica leve. Valmir tenta puxar o assunto sobre Nayane, mas Irene percebe que está falando da namorada do filho dele e pede desculpas. Valmir diz que gosta muito da nora. Mas quando Irene pergunta se ele acha que Nayane puxou a mãe, Valmir desconversa. Prefere falar do sorvete. Prefere falar da noite bonita. Porque nem todo mundo está pronto para admitir certas verdades em voz alta. Mesmo assim, o clima entre os dois cresce. Valmir confessa que deixou a galinhada queimar de propósito. Irene não acredita. Ele brinca que havia um motivo. O molho de tomate dela era bom demais. O melhor molho de tomate que ele já comeu na vida. A partir daí, Valmir fala sobre tomate, pecado, cozinha e literatura. Cita uma crônica dizendo que talvez a fruta do pecado não tenha sido a maçã, mas o tomate. Para ele, faz sentido. O tomate é vermelho, macio, suculento. E alguns são até meio doces. Irene escuta, divertida. Valmir admite que foi tolo em achar que cozinhar era apenas seguir uma receita da internet. Porque, como tudo na vida, cozinhar exige trabalho.
E também um pouco de talento. Então, sem perceber, ele acaba falando do antigo casamento. Conta que, quando era casado, ele e a ex se aventuravam na cozinha. Mas era sempre um desastre. Ela não sabia cozinhar. Nunca soube. Foi criada na fazenda do pai, cercada de empregados. E, por isso, quando os dois tentavam cozinhar juntos, dava tudo errado. Valmir percebe que talvez tenha falado demais sobre outra mulher. Pede desculpas. Mas Irene não se incomoda. Pelo contrário. Ela diz que acha bonito vê-lo falando do grande amor com tanto sentimento. Para ela, aquilo ajuda a conhecê-lo melhor. E a noite continua nesse equilíbrio entre passado e recomeço. Entre dor antiga e possibilidade nova. Enquanto isso, Nayane procura abrigo nos braços de Gael. Ela está destruída com a separação dos pais. Diz que sua família sempre foi perfeita. Mas, de repente, tudo está desmoronando. Gael pergunta por que a separação aconteceu tão de repente. E Nayane coloca a culpa em Janete e na prima. Diz que desde que a tia tóxica e a prima talarica chegaram à cidade, sua família nunca mais foi feliz. Gael tenta acalmá-la. Diz para ela não pensar mais nisso. Mas Nayane está tomada pela carência e pela raiva. Ela pergunta se Gael realmente esqueceu a tal prima. Gael garante que quer ficar com ela. Nayane, então, vai além. Ela diz que quer ficar com ele de verdade. Sem dúvida. Sem enrolação. Quer oficializar. Quer noivar. Quer marcar a data do casamento. A proposta surge no meio da fragilidade emocional dela. Não parece vir de um lugar de paz. Parece vir de medo. De insegurança. De vontade de provar alguma coisa. Mas, mesmo assim, a ideia fica lançada. E pode mudar completamente os próximos passos do casal. Enquanto Nayane tenta prender Gael pelo compromisso, Alaurzinho continua refletindo sobre os próprios erros. Depois de um jantar simples, ele conversa com uma mulher que o ajuda a enxergar melhor a situação de Janete. Ele agradece por ela ter aberto seus olhos. Diz que foi injusto com Janete. Que não conseguiu ver o que estava diante dele. E que sente vergonha ao pensar no quanto Janete sofreu. Expulsa da cidade. Caluniada. Carregando uma culpa que não era dela. A mulher responde que muita gente passa a vida aceitando certas coisas como verdade sem nunca questionar. Ela diz que aprendeu isso na Marrã. Como mulher preta. Artista. Vivendo na estrada. Sendo julgada por todos. Ouvindo que precisava arrumar um homem, ter um trabalho decente, construir uma família de verdade. Como se o trabalho dela não fosse decente. Como se a família dela não fosse real. Ela explica que, se tivesse acreditado nesse julgamento, não estaria onde está. Alaurzinho escuta em silêncio. E aquilo mexe com ele. Porque ele também foi criado acreditando que homem não pode ter dúvida. Que homem precisa saber de tudo. Entender tudo. Controlar tudo. Mas agora ele percebe que essa falsa certeza destruiu vidas. Principalmente a de Janete. Ele reconhece que errou. E ouve que reconhecer o erro já é um grande passo. Mas agora precisa corrigir. Precisa seguir em frente. Precisa mudar a cabeça. Alaurzinho, emocionado, diz que nunca conheceu uma mulher como aquela. Ela brinca que isso ela já sabia. E ele ri. O clima fica leve, mas cheio de significado. Porque Alaurzinho está começando a entender que pedir perdão não basta. Ele precisa agir. Precisa reparar. Precisa enfrentar Zilá, Nayane e todos os que preferiram proteger a imagem da família em vez de defender a verdade. E, enquanto cada personagem tenta juntar os pedaços da própria vida, Bom Retorno se prepara para uma nova explosão. Zilá perdeu o marido. Perdeu Irene. Está perdendo o controle. Nayane, desesperada, tenta acelerar o casamento com Gael. Janete começa a ser vista de outra forma pela cidade. E Alaurzinho, finalmente, começa a enxergar a dimensão da injustiça que ajudou a sustentar. Mas a pergunta que fica é: quando ele decidir corrigir o passado, até onde Zilá será capaz de ir para impedir que Janete seja inocentada de uma vez por todas? Enquanto Nayane tenta transformar a própria insegurança em compromisso, Gael fica diante de uma decisão que pode mudar tudo. Ela não fala em casamento como quem sonha tranquila. Ela fala como quem tem medo. Medo de perder o controle. Medo de ser trocada. Medo de ver sua família desmoronar, logo em seguida, também perder o homem que acredita amar. Por isso, quando ela diz que quer noivar, que quer marcar a data do casamento e oficializar tudo de uma vez, Gael percebe que aquilo não é apenas uma declaração de amor. É um pedido de socorro.
Nayane se aproxima dele querendo certeza. Quer que Gael diga que a prima ficou no passado. Quer que ele prove, com atitudes, que está do lado dela. E Gael, pressionado pela fragilidade de Nayane, tenta acalmá-la. Ele diz que quer ficar com ela. Que não tem dúvida disso. Mas o olhar dele entrega que a situação é mais complicada do que parece. Porque Nayane não está pedindo apenas amor. Ela está exigindo uma escolha. E, em bom retorno, toda escolha feita no impulso costuma trazer consequência. Enquanto isso, longe dali, Valmir e Irene seguem vivendo uma noite simples, mas cheia de significado. Depois do fiasco na cozinha, da galinhada queimada e da batata espalhada pelo chão, os dois acabam transformando o desastre em riso. O jantar que deveria ser especial não sai como planejado. Mas, de alguma forma, justamente por ter dado tudo errado, acaba se tornando ainda mais verdadeiro. Valmir tenta manter a pose de homem seguro. Mas Irene percebe que, por trás das palavras bonitas, existe um homem tentando recomeçar. E ela também está recomeçando. Depois de sair da mansão de Zilá, Irene não carrega apenas a sensação de ter perdido um emprego. Ela carrega a sensação de ter se libertado. Durante anos, ela aguentou ordens, grosserias e humilhações. Viu Zilá mudar. Viu a menina metida de antigamente se transformar numa patroa dura, amarga e insuportável. E agora, ao lado de Valmir, Irene começa a entender que sua vida pode ser muito mais do que servir uma família que nunca soube valorizá-la. Valmir, por sua vez, fica encantado com a força dela. Os dois conversam sobre o passado, sobre sabores de sorvete, sobre lembranças da infância e sobre as mulheres Amaral quando ainda eram meninas. Irene relembra Zilá e Janete de um tempo distante. Um tempo em que tudo parecia mais simples. Mas também deixa claro que Zilá mudou de verdade quando passou a ocupar o lugar de patroa. Foi ali que ela endureceu. Foi ali que se sentiu poderosa demais. E talvez tenha sido ali que começou a se perder. Valmir ouve tudo com atenção. Mas, em meio à conversa, ele também deixa escapar lembranças do próprio casamento. Fala da ex-mulher. Fala de como os dois tentavam cozinhar juntos. Fala dos desastres na cozinha. E, de repente, percebe que talvez tenha falado demais. Ele pede desculpas. Acha que é indelicado mencionar outra mulher numa noite como aquela. Mas Irene não se ofende. Pelo contrário. Ela diz que acha bonito ver Valmir falar do grande amor da vida dele com tanto sentimento. Para Irene, aquilo não é ameaça. É uma janela. Uma forma de conhecê-lo melhor. E essa resposta muda o clima entre os dois. Porque Irene mostra que não quer disputar com o passado. Ela quer entender quem Valmir é. E Valmir, tocado por essa generosidade, começa a olhar para ela com ainda mais admiração. O que nasceu como uma parceria para uma loja de empadão começa a ganhar outro tom. Um tom de cumplicidade. De carinho. De possibilidade. Mas Irene não deixa de ser Irene. Quando Valmir tenta mandar que ela fique sentada enquanto ele lava a louça, ela corta na hora. Diz que ainda está para nascer o homem que vai mandar nela. Valmir entende o recado. E os dois chegam a um acordo. Vão dividir. Metade para cada um. A cena é leve, mas diz muito. Irene não quer mais viver obedecendo. Nem na casa de Zilá. Nem na cozinha de Valmir. Nem em lugar nenhum. Agora, ela quer caminhar ao lado de alguém. Não atrás. Enquanto esse recomeço nasce devagar, outra história se desenvolve em um clima completamente diferente. Alaurzinho continua abalado por tudo que aconteceu com Janete. Depois de sair da mansão, ele já não consegue olhar para o passado da mesma forma. Durante anos, aceitou uma versão conveniente da história. Acreditou no que era mais fácil acreditar. Aceitou que Janete tinha culpa. Aceitou que ela deveria carregar a vergonha. Aceitou que a cidade inteira a julgasse. Mas agora, depois de ouvir outras verdades, ele finalmente começa a enxergar o tamanho da injustiça. E isso o destrói por dentro. Ele conversa com uma mulher forte, experiente, alguém que conhece bem o peso de ser julgada pelo mundo. Ela fala sobre como passou a vida ouvindo que estava errada. Que precisava arrumar um homem. Que precisava ter um trabalho decente. Que precisava construir uma família de verdade. Como se sua arte não fosse trabalho. Como se sua estrada não fosse vida. Como se sua família não tivesse valor. E ela explica que, se tivesse acreditado em tudo que disseram sobre ela, jamais teria chegado onde chegou. Alaurzinho escuta cada palavra como quem recebe uma lição. Porque, pela primeira vez, ele entende que muitas certezas da vida dele talvez nunca tenham sido certezas.
Talvez fossem apenas preconceitos. Orgulho. Medo. Costume. Ele admite que foi educado para acreditar que homem não podia ter dúvida. Que homem precisava saber tudo. Entender tudo. Controlar tudo. E justamente por tentar agir como alguém que tinha todas as respostas, ele deixou de fazer a pergunta mais importante. E se Janete estiver falando a verdade? Essa pergunta, que deveria ter sido feita anos atrás, agora chega tarde. Mas chega. E quando Alaurzinho pensa em Janete expulsa da cidade, caluniada e marcada por uma culpa que não era dela, ele sente vergonha. Uma vergonha profunda. Não apenas por ter sido enganado, mas por ter participado, mesmo em silêncio, daquela injustiça. Ele agradece por terem aberto seus olhos. Diz que foi injusto com Janete. Que não conseguiu ver o que estava diante dele. E a resposta que recebe é dura, mas necessária. Reconhecer o erro é um grande passo. Mas agora é preciso corrigir. Ir para frente. Mudar a cabeça. Alaurzinho entende. Pedir perdão não basta. Sofrer não basta. Sentir culpa também não basta. Se ele realmente quer reparar o mal que Janete sofreu, vai precisar agir. Vai precisar enfrentar a própria família. Vai precisar peitar Zilá. Vai precisar encarar Nayane. E, principalmente, vai precisar devolver a Janete algo que lhe foi roubado. A dignidade. Enquanto isso, Janete segue tentando se manter de pé. No Zuzanete, ela trabalha, atende às mesas e tenta não se deixar levar pela confusão ao redor. Mas a cidade já percebe que algo mudou. Antes, muitos olhavam para Janete como a mulher marcada por um escândalo. Agora, começam a olhá-la de outro jeito. Com curiosidade. Com respeito. Até com desejo. 2 homens chegam a disputar uma dança com ela. Um tenta passar na frente do outro. Os 2 começam a discutir como se Janete fosse um prêmio. Mas ela corta a situação imediatamente. Diz que está trabalhando. Que Zuzu está de folga. E que não vai dançar com ninguém. Janete não está ali para satisfazer expectativa de homem nenhum. Ela está tentando reconstruir sua vida. E isso, por si só, já é uma vitória. Mas, perto dali, alguém observa. O ciúme, a fofoca e a curiosidade continuam rondando Janete. E é justamente isso que pode tornar os próximos passos ainda mais perigosos. Porque, quanto mais Janete recupera espaço, mais Zilá perde chão. Zilá tentou manter a casa. Conseguiu. Tentou manter Nayane do seu lado. Conseguiu, pelo menos por enquanto. Mas perdeu Alaurzinho. Perdeu Irene. Perdeu parte do respeito de quem a servia. E, acima de tudo, começou a perder a narrativa. A história que ela controlou durante anos começa a escapar por entre os dedos. Agora, as pessoas falam. Questionam. Observam. E a separação de Alaurzinho só aumenta o escândalo. Se ele saiu da mansão e foi parar perto de Janete, a cidade inteira vai comentar. E cada comentário será como mais uma rachadura na imagem perfeita que Zilá tentou construir. Na outra ponta da história, Laurinha vive um momento completamente diferente. Ela se encanta com a casa da irmã. Diz que tudo parece um castelo de princesas. Fica feliz ao ver o cachorro. Fica ainda mais feliz quando descobre que pode cantar junto com a irmã no dia seguinte. Para Laurinha, aquilo é simples. É alegria. É descoberta. É família. Mas para os adultos, aquele encontro tem um peso muito maior. Porque cada aproximação entre as irmãs mexe em feridas antigas. Mexer em Laurinha é mexer em segredos. Mexer na família. Mexer no passado. E, mesmo assim, aquele laço começa a nascer com uma pureza que ninguém consegue controlar. Quando Laurinha recebe o chapéu de presente, a cena parece pequena. Mas simboliza muito. Ela está sendo acolhida. Está sendo incluída. Está deixando de ser uma criança à margem da história para se tornar parte dela. E isso pode mudar muita coisa. Porque crianças, muitas vezes, enxergam verdades que os adultos tentam esconder. Enquanto a noite avança, cada personagem termina em um lugar diferente. Nayane está nos braços de Gael, tentando transformar medo em casamento. Gael está dividido entre carinho, culpa e pressão. Zilá está dentro da mansão, cada vez mais cercada pelo vazio que ela mesma criou. Irene está fora daquela casa, dando seus primeiros passos rumo à liberdade. Valmir começa a enxergar nela uma mulher de força, humor e coragem. Janete tenta trabalhar, mas já sente que sua imagem diante da cidade está mudando. E Alaurzinho, finalmente, entende que o passado precisa ser corrigido. Mas a grande questão é:
Corrigir o passado significa desmascarar Zilá por completo. E Zilá não é o tipo de mulher que aceita cair em silêncio. Ela ainda tem orgulho. Ainda tem influência. Ainda tem Nayane ao seu lado. E, acima de tudo, ainda tem medo. Medo de que Janete seja inocentada. Medo de que Alaurzinho peça perdão. Medo de que todos descubram que a grande vilã dessa história sempre esteve dentro da mansão, usando elegância como máscara e mentira como escudo. Por isso, os próximos capítulos prometem uma nova guerra. Alaurzinho terá que decidir se vai apenas se arrepender ou se vai agir. Janete terá que decidir se está pronta para encarar de novo a cidade que a condenou. Nayane terá que perceber se está defendendo a mãe por amor ou por cegueira. Gael terá que responder se aceita um noivado nascido do desespero. E Zilá terá que enfrentar a pior ameaça de todas. A verdade. Porque, depois de tantos anos, o anel deixou de ser apenas uma lembrança do passado. Ele virou a chave de uma queda. E quando essa verdade terminar de vir à tona, ninguém em bom retorno vai conseguir fingir que não sabia. A casa dos Amaral pode continuar de pé. Mas a fachada da família perfeita já começou a desabar. E desta vez, nem Zilá conseguirá juntar os pedaços sem se cortar ponto. E o que você achou de tudo isso? Será que Diana é realmente Nayane, ou João Raul acreditou na pessoa errada durante todos esses anos? E Agrado? Será que ela é quem guarda um segredo que nem ela mesma sabe? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque os próximos capítulos prometem explodir ainda mais. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade de Coração Acelerado.